Olá, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais um devocional aqui no canal. Estou falando um pouco baixinho, porque são aproximadamente 4:30 da manhã. O Senhor me acordou, me chamou para orar, me deu uma palavra, e aqui estou gravando porque eu senti de gravar no exato momento que o Senhor me chamou. Amados, às vezes o Senhor faz isso comigo. Às vezes nas madrugadas Ele me chama, Ele me revela algumas coisas e eu não tenho como ignorar o chamado e voltar a dormir. Não, a presença de Deus ela é tão forte, ela é tão profunda e as revelações são tão sobrenaturais que eu preciso dar ouvidos e fazer conforme Ele me ordena. Amados, a proteção de Deus está sobre as nossas vidas. Quando nós vivemos debaixo da mão poderosa de Deus, vivemos debaixo da sombra do Onipotente, assim como diz no Salmo 91, o maligno não nos toca. Aleluia. E mesmo que a gente passe por situações difíceis, por dias e momentos de aflição, aquele impacto destrutivo que Satanás preparou para atingir a sua vida, não possui e nem consegue causar o efeito que ele gostaria, porque a mão de Deus está sobre você. Você consegue perceber que tantos livramentos Deus te deu no ano de 2025 e você nem imagina? Quantos momentos que você saiu na rua e tinha laços de morte preparados, situações de perigo que envolvia a sua vida, mas o Senhor colocou os anjos na frente e te guardou e te deu livramento. Ah, se os nossos olhos pudessem se abrir para o mundo espiritual e a gente pudesse contemplar e ver tudo que está ao nosso redor, nós seríamos muito mais gratos ao Senhor. Porque grandes são as ciladas, amados, que o diabo prepara todos os dias, usando pessoas para nos prejudicar, usando situações de perigo, violências, situações que podem até custar a nossa vida. Mas o Senhor vai na frente e põe um fim a todas essas situações. Aleluia! Só que essa proteção, esse cuidado, esse zelo não é para todos. A palavra do Senhor fala que em vão guarda o sentinela se naquela casa verdadeiramente não tiver Deus guardando ela. Você pode guardar a sua casa de todas as formas. Você pode colocar trancas resistentes, você pode colocar alarme, você pode colocar câmera, você pode guardar a sua vida da melhor forma que você puder, com seguro de tudo que você tem, de todos os seus bens. Mas se você não tiver a mão de Deus ao seu favor, tudo será em vão. Aleluia! A palavra que o Senhor me trouxe hoje para falar para você é que independente da dificuldade que você esteja enfrentando, existe uma mão forte e poderosa que guarda os seus caminhos e te livra de todos os perigos. E eu quero te trazer um exemplo disso, baseado na palavra de Deus. Em Atos capítulo 16, a partir do verso 19, o texto fala de um momento de luta em que Paulo e Silas foram expostos a um grande perigo. Foram colocados em uma situação ruim, mas mesmo assim, a mão de Deus estava sobre eles. Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Filipos, pregando o evangelho da salvação. Ali tinha uma jovem adivinhadora que tinha um espírito de adivinhação e ela trazia muito lucro para os seus senhores com esse ato de adivinhar. Só que Paulo, vendo aquela situação, ele de imediato repreende e manda que aquele espírito de adivinhação saia daquela mulher. Os senhores daquela mulher ficam indignados porque ela era a fonte de lucro. E eles se amontoam ali
e pedem que Paulo e Silas sejam presos. Eles são levados até a praça, são humilhados, açoitados e depois são levados ao cárcere, onde lá ficam presos, com seus pés acorrentados ao tronco. Só que o que me chama a atenção e impacta o meu coração é que Paulo tinha uma maturidade tão grande na fé, no entendimento, que ele sabia que não era uma prisão, não era uma açoite que ia parar o seu ministério, não eram homens perseguidores que iam destruir a sua vida, que iam tocar nele, a não ser que Deus permitisse. Naquele momento em que Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia fala aqui, olha só, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam, até que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram e as cadeias se soltaram. Amados, Paulo poderia ter se aterrorizado com essa situação. Ele estava ferido. Ele e Silas estavam feridos, tinham sido açoitados, agredidos, humilhados. Era para que naquele momento eles estivessem temendo a sua própria vida. Mas eles sabiam que sobre a vida deles estava uma mão forte e poderosa que os guardava de todo o perigo. Essa é a certeza de uma fé sobrenatural. Essa é a certeza de uma fé de alguém que depende totalmente de Deus. E sabe que Deus é que está no controle de tudo. Ao invés de murmurar, se desesperar, eles cantaram louvores durante toda a madrugada. Adoraram ao Senhor, oraram ao Senhor, até que veio um terremoto. Algo sobrenatural. Sacudiu os alicerces daquela prisão e aquelas correntes, aquelas cadeias caíram por terra. Muitas vezes é isso que nos falta. Essa confiança na hora da dificuldade. Essa confiança na hora do dia de perigo. Saber que, ei, nada vai me acontecer se Deus não permitir. A palavra do Senhor fala que nem o fio da nossa cabeça cai, se Deus não permitir. Deus está no controle, amados, da nossa vida. Só basta a gente confiar mais em Deus. Aleluia. E se você talvez pode falar, Bruna, mas se Deus guarda a gente de todo perigo, por que Deus permitiu acontecer isso com eles? Por que Deus permitiu com que eles fossem açoitados, humilhados, feridos e até mesmo presos? Porque Deus tinha um propósito ali. Tinha uma vida que Deus queria alcançar ali. Aqui no verso 17 diz que o carcereiro, vendo essa situação, esse barulho, esse terremoto, né, que abriu os cárceres ali, quebrou as portas da prisão, ele ficou aterrorizado, a ponto dele pegar a espada e querer se suicidar. Paulo, porém, brada em alta voz e diz: ei, não faças mal nenhum a você. Nós estamos aqui, nós não fugimos. O carcereiro, então, pedindo uma luz, entrou naquele lugar, prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Amados, aquilo foi uma situação sobrenatural, a tal ponto que causou ali um assombro no coração do carcereiro, que ele viu que verdadeiramente Paulo e Silas eram homens de Deus. E o que mais me alegra é que aqui o texto, se você continuar a ler, depois você medita em Atos 16, o texto fala que o carcereiro tira eles do cárcere, leva para sua casa, cuida das feridas, dá a eles de comer, senta com eles à mesa. E não só o carcereiro, mas todos da sua casa se convertem ao Senhor por conta daquele tamanho testemunho, daquela situação extraordinária que havia acontecido ali naquele lugar. Aleluia! O propósito de Deus, de todo aquele mal que aconteceu a Paulo e Silas, era para resgatar, era para que a salvação entrasse na vida daquele carcereiro, na sua casa e de seus familiares. O carcereiro se converteu, amados.
Quando amanhece o dia, eles voltam para a prisão, bonitinho. E sabe o que acontece? Deus traz ali, ó, aqueles pretores, aqueles senhores que mandaram açoitar Paulo e Silas. Deus incomoda o coração deles e fala para que eles coloquem Paulo e Silas em liberdade. Olha só o que diz aqui no verso 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Só que Paulo, não se conformou não, falou: não, nós somos romanos. Eles pediram que prendesse a gente, que nos humilhasse em praça pública, que eles venham até nós e pessoalmente nos colocam em liberdade. Paulo sabia que não era qualquer um, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que eu passei por essa situação, mas eu não vim aqui para ser envergonhado. Eu não vim aqui para ser humilhado, porque a honra de Deus está sobre a minha vida. E aqui o texto fala que eles foram pessoalmente e se desculparam com Paulo e Silas pelo mal que havia feito a eles. Aleluia! Você consegue perceber o que Deus fez aqui? Deus tinha um propósito, permitiu o mal para que pudesse chegar até aquele carcereiro, converter sua casa, sua família, mas Deus não deixou Paulo e Silas saírem daquele lugar desonrados, como qualquer um que não tem pai, como qualquer um que não tem dono, não. Eles saíram lá debaixo de honra. Os seus inimigos que fizeram mal a eles se desculparam com eles. Aleluia! Pediram desculpas. Ei! Deus não deixa a gente envergonhado. Deus não deixa a gente desamparado. Deus cuida. Deus cuida nos mínimos detalhes. 2026 é um ano de justiça. É um ano que Deus vai fazer justiça na sua vida perante os seus inimigos, perante os seus opressores, perante aqueles que te acusaram, que te humilharam, que te perseguiram. Se você é uma pessoa que verdadeiramente vive debaixo da dependência de Deus, Deus não deixou você desamparado, Deus te sustentou, a mão de Deus te amparou até aqui, Deus te deu estrutura para atravessar as provações, Ele te deu sustento, Ele te deu mantimento, Ele te deu provisões. Aleluia! E 2026 não será diferente. Ei, Deus vai cuidar de todos aqueles que arquitetam e planejam o teu mal, planejam a tua queda, a tua destruição. Aleluia! E eu sou prova viva disso. Amados, ontem, quando eu estava me arrumando para ministrar na igreja, eu estava tomando banho, o Espírito Santo falou para mim, Naum, capítulo 1. E o texto de Naum, capítulo 1, eu não me lembrava de qual texto se referia, mas naquele momento eu acabei me esquecendo, não parei para ler, para meditar. E quando nós saímos da igreja, que estávamos em direção à nossa casa, eu passei na casa da minha mãe para pegar algumas coisas que eu tinha esquecido. Quando nós entramos no carro já era muito tarde, praticamente meia-noite. Veio um rapaz correndo a rua estava deserta. E ele veio correndo e ele mudou o caminho quando ele viu a gente dentro do carro. Nós tínhamos acabado de entrar dentro do carro. Ele mudou o caminho e veio em nossa direção. Ali o meu coração gelou e eu senti que a gente ia ser assaltado. Só que quando ele estava chegando ao nosso carro, ele parou, olhou pra gente e mudou o seu caminho. E ele ainda abaixou a cabeça e fez assim, tudo bem, chapa? Cumprimentou meu esposo. E ali ele continuou correndo e foi direto. Naquele momento eu senti uma presença ruim, como se algo ruim fosse acontecer conosco. Aleluia! Mas o Senhor nos trouxe em segurança. E eu me lembro que antes disso acontecer, antes de eu entrar no carro, eu fiz assim, eu estendi as minhas mãos e falei que o Senhor e a sua mão forte e poderosa nos guarde e nos leve em segurança para nossa casa e nos protege de todo o perigo. E aí nós entramos no carro e aconteceu essa situação. Quando foi na madrugada, agora há pouco, antes de eu acordar, eu tive um sonho. Eu sonhei que meu esposo estávamos dentro de um carro e via um rapaz com a mesma fisionomia daquele que nos cumprimentou. E ele nos assaltou. Só que ao contrário daquele rapaz nos fazer algum mal,
Era o meu esposo. No sonho, meu esposo estava armado, como se ele tivesse posse de arma, como se ele fosse um policial. Meu esposo estava armado, reagia e atirava contra aquele bandido, e aquele bandido fugia e corria, e não acontecia nenhum mal a nós. A mesma situação que nós estávamos expostos aconteceu no meu sonho. A diferença é que esse rapaz, quando me abordava, ele estava com uma faca, colocava no meu pescoço, só que o meu esposo reagia e aquele rapaz saía correndo. Eu acordei daquele sonho. Meu Deus, está repreendido, que sonho é esse? Será que é um laço que está preparado para nós? Comecei a orar: Senhor, nos livra de todo perigo, repreendo todo mal na nossa vida. E eu tentei voltar a dormir e não conseguia. O Senhor falou: levanta e ora que eu quero falar contigo. E eu perguntei ao Senhor e falei: Senhor, que sonho foi esse? O Senhor falou: filha, tinha um laço preparado para vocês. E aconteceu uma situação de grande perigo. Só que seria o oposto desse sonho. O Paulo ia reagir a esse rapaz, ia alvejá-lo com uma arma. E seria um laço de morte sobre a vida de vocês, principalmente sobre a vida do teu esposo. Mas eu dei livramento. Eu dei livramento porque a minha mão forte está sobre a sua vida e eu te guardo de todo o perigo. Eu guardo a tua frente, eu guardo a tua retaguarda, eu guardo a tua direita e a tua esquerda. Aleluia! E para confirmar, filha, eu te dou uma palavra em Naum, capítulo 1, e eu abri. E o Senhor me deu aqui o versículo 15, que diz assim: Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não mais passará por ti, ele inteiramente será exterminado. Quando eu li essa palavra, eu falei: Senhor, que palavra é essa? O Senhor falou: sim, filha, tu és como Judá, tu és como alguém que anuncia boas novas, anuncia a minha paz. Continua celebrando tuas festas, tua alegria. Deus falava no meu coração: continue cumprindo os teus votos, teu compromisso diante de mim, porque o homem mau não mais passará por ti, porque ele será exterminado. Deus falou para mim: mesmo que o diabo prepare laços, filha, no teu caminho, eu te guardarei. A minha mão forte te sustentará. Eu te darei o livramento, eu te darei a provisão, porque você está em mim. E aqueles que estão em mim, eu estou também neles. Aleluia! O Senhor me trouxe nessa noite para falar para você. Eu vivi uma situação de perigo. O diabo tentou preparar um laço, mas o Senhor deu livramento. E eu creio que naquele momento, ontem à noite, que Deus cegou o entendimento daquele rapaz. Se ele pensou em fazer algo mal a gente, Deus cegou o entendimento e mudou o caminho dele. Aleluia! Eu tenho sido prova viva da provisão de Deus, da sustentação de Deus em todos os caminhos. Eu tenho sido, amados, prova viva do zelo, do cuidado de Deus. Eu tenho sido prova viva de que Deus zela, de que Deus cuida, de que Deus protege, de que Deus sustenta. E você também é testemunho disso. Aleluia! Deus me trouxe nessa madrugada. São aproximadamente 5 e 6 da manhã. Para você ver que eu não estou mentindo. 5 e 6 da madrugada. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, se você viver uma vida em Cristo, na fidelidade, na aliança com o Senhor, buscando e vigiando dia e noite, vivendo na dependência, cumprindo e vivendo a palavra, porque não basta ser apenas ouvinte, nós temos que ser praticantes. Ei, a mão forte de Deus estará sobre você. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque você estará guardado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Tu e tua casa estarão seguros. Aleluia! Mas é tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de estarmos atentos, como a sentinela, guardando como verdadeiro atalaia, guardando. Ei, não é tempo de brincar. Estamos vivendo um novo ano. Grandes guerras espirituais estão por vir. Ao mesmo tempo que você renovou os seus votos, renovou os seus sonhos, os seus projetos, Satanás também renovou os planos dele contra a minha e a tua vida. Mas se verdadeiramente estivermos em Cristo
estivermos guardados ali, ó, firmados na palavra, nenhum mal nos acontecerá. Eu declaro hoje, pelo poder da palavra, como profeta que o Senhor me levantou na terra, eu declaro que tu e tua casa estarão seguros. Você e os seus bens, o seu emprego, a sua empresa, sua saúde, sua família estarão guardados por Jesus e nenhum mal acontecerá. Aleluia! Você toma posse? Você crê? Então no dia de hoje, separe um momento de oração. Pegue, estenda suas mãos sobre a sua casa, consagre o seu lar, consagre a sua família. Determine que a proteção de Deus estará sobre o seu lar. Blinda a sua casa na rocha, blinda a sua casa com proteção do Espírito Santo, para que esse ano seja um ano de vitórias, de milagres e de maravilhas, e que todos os planos, todas as formas que o inimigo preparou para te destruir, para tocar em tudo que é teu, seja aniquilado, seja exterminado em nome de Jesus. Essa é a mensagem. O vídeo ficou um pouco longo, mas é a mensagem que Deus me trouxe para trazer para você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou com pessoas aqui. Compartilhe esse vídeo, não guarde esse vídeo só para você. Deixe essa palavra também alcançar os seus familiares e as pessoas que você conhece. E logo mais, amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um vídeo. Não sei, pode ser de manhã, pode ser de madrugada como hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com a gente todos os dias aqui no canal Viver em Cristo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.